Hoje eu vou servir um alimento que, para os meninos no entendimento, os meninos na consciência do Evangelho, vai ser um alimento pesado. Pesado, porque eles estão acostumados com aquele leitinho NAN, eles estão acostumados a se alimentarem com NAN, o leitinho NAN nas escolas bíblicas dominicais. E como o apóstolo Paulo disse, tive que vos criar com leite, porque vocês não estão preparados na consciência para receberem um alimento sólido. A consciência que vocês têm no Evangelho ainda é muito medíocre, é muito efêmera, cabe dentro de um livro que vocês chamam de Bíblia, cabe dentro de uma caixinha de sapato a consciência de vocês no Evangelho. Eu quero falar sobre a morte, a repercussão que a morte desse grande artista excepcional, Paulo Gustavo, teve nas redes sociais e está tendo até agora, essa repercussão onde a grande maioria dos evangélicos estão mandando o cara para o inferno, porque ele disse que em um trabalho dele, num filme dele, onde o personagem dele dizia que Jesus era gay. Aí eles vêm com essa ideia, né, de que, viu, com Deus não se brinca, tá vendo o que aconteceu com o cara? Olha só, cara, como que a igreja, a doutrina evangélica emburrece as pessoas e as tornam toscas, abjetas, antipáticas com o próximo. Todo dia eu acordo muito bem cedo, é um hábito, 4 horas da manhã eu já estou de pé, né? Primeira coisa que eu faço é dar uma lida nos jornais e depois eu vou dar uma olhadinha nas redes sociais. E hoje de manhã, bem de manhãzinha mesmo, eram umas 5h30 da manhã, eu estava vendo uma enxurrada de vídeo no YouTube de pastores condenando o Paulo Gustavo ao inferno e provando por A mais B que nesse exato momento Paulo Gustavo está queimando no fogo do inferno e sendo lá alfinetado com o tridente do Santo Anás. Pelo amor de Deus. Aí quando eu digo que esses pastores estão emburrecendo as pessoas e afastando as pessoas de Deus e tornando as pessoas que estão dentro da igreja 1000 vezes mais filhos do inferno do que eles, como Jesus Cristo disse aos fariseus, aos hipócritas. Vocês rodam o mundo inteiro, disse Jesus, vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito, para converter uma pessoa. E depois que ela se converte, vocês a tornam 1000 vezes mais filho do inferno do que vocês, disse o meu Deus, Jesus Cristo. Bom, eu pus o título desse vídeo como Jesus, o gay dos gays. Vamos lá então, eu tenho um amigo de muitas décadas não, quase umas 2 décadas já, que ele é gay. Eu o conheci dentro de uma igreja, ele é ministro de louvor de uma igreja. O nome da igreja eu posso dar, porque tem tantas delas aí, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Só não vou dizer onde, porque eu não tenho esse direito de entrar, invadir a privacidade do meu amigo. E
eu o conheço há muito tempo, antes dele saber que eu sabia que ele era gay, ninguém sabe que o cara é gay. Ninguém, nem a mãe, nem a irmã, nem ninguém, os amigos, ninguém do grupo de convivência religioso dele sabe que ele é gay. Ele é novo, um rapaz muito bonito, e há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu acho, ele me ligou, né? Havia muito tempo que a gente não se falava e tudo. Ele me ligou e disse: poxa, Samuel, eu estou precisando conversar uma coisa com você, e é só com você que eu vou ter essa liberdade, porque eu preciso pôr para fora. E eu, na hora, eu já fraguei, né? Ele olhou para mim e tá assim: olha, ninguém sabe, mas eu sei que você sabe. Você sempre soube. Eu sou gay. O que eu faço? Porque eu sempre soube, eu só nunca entrei num assunto com ele. E ele não tem nada de gay, não tem nenhum trejeito, tal, feminino, não. Ele, você olha pro cara e fala, é um hétero. É um hétero. E aí ele disse: olha, Samuel, eu sou gay, cara, e eu tô fazendo louvor na igreja e tal. Preciso de um conselho seu. Primeira coisa que eu disse para ele foi o seguinte: olha, o meu conselho para você é: deixa de ser cínico. Tire essa máscara da cara, porque senão você nunca vai ter paz. Porque sabe o que a igreja faz com os homossexuais? Eles dizem que o cara tá cheio de demônio. Pombagira. Eles dão até nome para demônio. Pombagira. E aí o homossexual, ou a mulher, ou o homem, entra para a igreja, e aí eles passam anos e anos, décadas e décadas, expulsando aquele suposto demônio que eles incutiram na cabeça do cara, que o cara tá endemoniado, por isso ele é gay. E aí o cara entra num estado de culpa, uma introjeção de culpa, e aquilo adoece a alma da pessoa. A pessoa se torna um deprimido, doente, e aí, por fim, para poder fazer parte e ser aceito por eles, ele vai, pega uma máscara, coloca no rosto e passa a ser cínico, fingindo que agora é hétero. Eu acho uma injustiça muito grande dizer que ser gay é uma opção sexual, quando a gente já sabe que não é uma opção, é uma condição. A pessoa nasce assim. A pessoa nasce homossexual. A pessoa já nasce com aquilo na alma, no espírito. Quando você vê uma criança de 4, 5 anos, a maioria dos amigos gays que eu tenho, amigos e amigas, desde criança, eu os conheço desde criança. E desde criança, você olha para eles e eu olhava para eles e já sabia, essa pessoa vai ser gay. Essa pessoa é gay. Não é uma opção sexual, é uma condição. Agora, que Deus desgraçado é esse que vai lançar no inferno uma pessoa que nasce com essa condição? Então aí o meu conselho para esse amigo meu foi o seguinte: tira essa capa da cara, se assuma gay, entendeu? Arrume um homem para você, um homem que te ame e que você o ame, e vai se relacionar com ele, só com ele. Apenas não caia na promiscuidade, não seja um viadão, não seja uma piranha que fica aí, igual eu dou conselho para héteros, mulheres, olha, não seja uma piranha, respeite você, arrume alguém que goste de você e se relacione com ele. Foi o mesmo conselho. Só que é o seguinte, o cara foi criado, nascido e criado dentro da igreja evangélica. Aí, o que acontece? O cara foi nascido e criado dentro da igreja evangélica. E o cara ministra louvor. Aquilo ali é o mundo do cara, faz parte do cara. O cara, para não perder aquilo,
ele vai e põe uma máscara de cinismo hipócrita, para poder continuar fazendo parte daquilo. Não seguiu o meu conselho. Aí agora está lá, continua na igreja evangélica, ministrando louvor, presidente do grupo de louvor, e é um gay, que agora tem que ser falso e hipócrita, porque dentro da igreja ele é hétero, mas fora, lá longe, ele se relaciona com outros homens. Simplesmente porque escolheu fazer parte de uma confraria que impõe o moralismo comportamental para que seja aceito ali dentro. É uma necessidade imensa que ele tem de ser aceito. Então, preferiu ser um mentiroso, um hipócrita e ficar lá fingindo que é hétero, do que sair do armário e mostrar a verdade e viver em paz com Deus e com os outros, né? Então, dito isto, né? Hoje de manhã, de madrugada, quando eu levantei, eu fui dar uma olhada nas redes sociais, estava lá uma enxurrada de vídeos no YouTube de pastores dizendo que Paulo Gustavo estava agora queimando no inferno. E aí, cara, eu te digo, Jesus é o gay dos gays. Jesus é o ladrão dos ladrões. Jesus é o detento dos detentos. E nós vamos ler a Bíblia agora para a gente ver, para a gente perceber. Vamos ler Jesus, vamos ler o Evangelho para você perceber a profundidade, a largura, a altura do amor de Deus por todo pecador. O profeta Isaías, ele escreveu profetizando sobre quem seria Jesus, como Jesus viria séculos antes de Jesus vir ao mundo como homem. O profeta Isaías, ele escreveu no capítulo 53 do livro de Isaías, ele escreveu, olha, as pessoas olhavam para Jesus e o rejeitavam. Jesus era um homem de sofrimentos, experimentado nas mais amargas provações. E nós, homens, pecadores, demos-lhes as costas e olhávamos para o outro lado quando ele passava perto da gente. Nós o desprezávamos e não lhe dávamos importância nenhuma. Contudo, ele tomou verdadeiramente sobre si as nossas enfermidades e os nossos sofrimentos passaram sobre ele. Nós pensávamos que ele estava sofrendo daquele jeito. Nós pensávamos, nós, meros pecadores, pensávamos que Jesus estava sofrendo daquele jeito por causa dos seus próprios pecados, por causa dos pecados que ele havia cometido. Contudo, ele tomou verdadeiramente sobre si as nossas enfermidades e os nossos sofrimentos pesaram sobre ele. E a gente pensava que Deus estava o castigando por causa dos seus próprios pecados. Todavia, ele estava sendo ferido por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo humilhado por causa das nossas transgressões. Ele estava sendo esmagado por causa das nossas culpas. Ele foi castigado para que pudéssemos ter paz. Ele foi ferido para que
por causa das suas feridas, as nossas feridas, a nossa alma fosse sarada. Nós havíamos nos perdido como ovelhas tresmalhadas. Deixamos o caminho certo para seguir o nosso próprio caminho. Contudo, Deus fez cair sobre ele os pecados e a culpa de cada um de nós, tanto do hétero quanto do gay, meu caro. Você não é mais santo do que um gay porque você não tem tesão no cu, não. Jesus Cristo foi oprimido, continua Isaías. Jesus Cristo foi oprimido e afligido, mas nunca disse uma palavra de revolta ou lamento. Foi levado como um cordeiro para o matadouro. E tal como a ovelha que está muda perante os que a tosquiam, assim ele se manteve em silêncio na frente dos que os condenavam. Após a prisão e o julgamento, levaram-no então para a morte. Mas afinal, quem de entre o povo naquele dia se deu conta de que era pelos pecados deles que ele ia morrer? Quem? Naqueles dias e nos dias atuais, quem é que se dá conta, gente, que Jesus morreu? Porque ele assumiu a sua maldição. Nós vamos ver isso mais na frente lá em Gálatas. Afinal, quem dentre o povo naquele dia se deu conta de que era pelos pecados deles que Jesus ia morrer? Quem é que se deu conta que Jesus estava a sofrer o castigo que deviam eles ter suportado? Quando você diz assim, Paulo Gustavo está no inferno porque era gay ou porque falou que Jesus Cristo era gay, é porque sua consciência no evangelho está tão miserável, cara, que você não se dá conta que Jesus estava sofrendo o castigo que Paulo Gustavo deveria suportar, o castigo que todo hétero e todo gay deveria suportar. Jesus foi sepultado, continua Isaías, como um criminoso. Olha, como um criminoso. Então ele pegou a maldição do criminoso também, a culpa do criminoso, e jogou nas costas dele. Puseram no túmulo de um rico. A verdade é que ele nunca cometeu pecado. A verdade é que Jesus nunca enganou ninguém. Contudo, mesmo ele sem ter cometido pecado, mesmo ele sem ter enganado ninguém, o plano do Senhor Deus, o Pai de Jesus Cristo, era que ele fosse moído e cheio de aflições. Mas quando a sua alma for oferecida por expiação, ou seja, pagar o preço que eu deveria pagar o preço que o Paulo Gustavo deveria pagar, o preço que você deveria pagar. Mas quando sua alma for oferecida por expiação do pecado, então terá uma multidão de filhos, incluindo os gays, os criminosos, todos esses. Quando for cumprido o tetelestai, como já foi, ele terá uma multidão de filhos, uma posteridade imensa, e tornará a viver. E os planos de Deus de salvar todo pecador, de redimir todo pecador, vai prosperar nas suas mãos. E quando vir que tudo isso foi realizado através da angústia de sua alma, ele vai ficar satisfeito. Por causa de tudo por que passou,
o meu servo justo, Jesus Cristo, fará com que muitos sejam considerados justos perante Deus, tanto héteros quanto gays, visto que Jesus Cristo levou o pecado de todos nas suas costas. O que você não consegue entender disso? Por isso, diz o Senhor, darei a Jesus as honras de quem é grande e poderoso, porque Jesus, o meu filho, derramou a sua alma indo até a morte. Jesus Cristo foi tido por um pecador e carregou os pecados de todos e intercedeu junto de Deus por todos os pecadores. Essa foi a obra de Jesus Cristo na cruz, por Paulo Gustavo, por mim e por qualquer outro ser humano. E no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, o apóstolo ensina o seguinte: e assim como Abraão creu em Deus, não existia a lei de Moisés quando Abraão foi salvo. Quando Abraão creu em Deus, ele foi salvo porque creu que Deus é todo amor e misericordioso. E por isso ele viveu. E assim, Gálatas 3, agora nós já saímos de Isaías, já estamos em Gálatas. Saímos de Isaías 53, pulamos para Gálatas 3. E assim como Abraão creu em Deus, e isso fez com que Deus o considerasse justo. Porque Abraão creu, Deus o considerou justo. Não foi porque Abraão cumpriu os 10 mandamentos, até porque Abraão não cumpriu mandamento nenhum. Não foi porque Abraão cumpriu as leis de Moisés, até porque nem existia, estava longe de Moisés existir. Assim como Abraão creu em Deus, e isso fez com que Deus o considerasse justo, assim como Deus considera justificado, justo, todo aquele que crê que Jesus Cristo já levou toda a maldição que era para vir sobre mim, toda a ira de um Deus santo, que era para vir sobre mim por causa do meu pecado. Deus decidiu, escolheu lançar sobre o seu Filho unigênito, para que eu fosse, diante de todo o universo, de toda a criação, de toda a existência, declarado justo, por causa da obra de Jesus, e não por causa das minhas obras, mas apesar das minhas obras. E assim como Abraão creu em Deus, e isto fez com que Deus o considerasse justo, da mesma forma, olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Da mesma forma, só os que têm a mesma fé em Deus é que são os verdadeiros filhos de Abraão. Não é quem tem fé nos mandamentos de Moisés e nas leis mosaicas, quem vive pela lei. Paulo continua. E as escrituras, as sagradas escrituras, os profetas, Moisés, os patriarcas que escreveram a Bíblia, vamos pôr aqui, em vez de escrituras, vamos pôr Bíblia, Velho Testamento. E o Velho Testamento, os livros do Velho Testamento, já haviam previsto que Deus havia de perdoar e aceitar os pecadores em resultado de sua fé. Quando dizem que Deus se dirigiu a Abraão com estas palavras: abençoarei por ti todos os povos, por causa da fé de Abraão, porque Abraão creu. Todos os povos, Abraão, serão benditos por causa dessa fé que você teve, acreditou em mim, foi e fez. É por fé.
Paulo continua: e por isso, todos os que põem a sua fé em Cristo se beneficiam da mesma bênção de Abraão. Você acha que você vai se beneficiar das bênçãos do pai Abraão cumprindo as leis de Moisés? Cumprindo os 10 mandamentos? Não, meu irmão. Está aqui o apóstolo Paulo, não é esse pastorzinho de merda que está falando aqui, não. É o apóstolo Paulo. E por isso, todos que põem a sua fé em Cristo beneficiam da mesma bênção de Abraão. Porque Deus disse a Abraão: por ti abençoarei todos os povos, todos os pecadores. Paulo continua: por outro lado, todos aqueles que se apoiam nas suas próprias obras, aqueles que querem se bancar diante de Deus, os santarrões, os hipócritas que põem uma máscara de cinismo para mostrar uma capa, aquilo que eles não são. Por outro lado, todos aqueles que se apoiam nas suas próprias obras, feitas em obediência à lei judaica, estão debaixo da maldição. Vocês que pensam que as leis de Moisés, que a lei judaica vai te trazer algum benefício, Paulo está dizendo aqui: o único benefício, o único malefício que a lei de Moisés, que os 10 mandamentos, que aquele moralismo que criaram, aquela devoção àquilo ali te coloca debaixo de maldição. Por quê? Paulo continua: porque está escrito: maldito aquele que não cumprir tudo o que está escrito neste livro da lei de Deus. Você está percebendo? Não é só quem tem tesão no fiofó, não. Não é só quem tem... Aí vocês vêm com um livro de Levíticos. Ah, mas eu não tenho tesão no fiofó. Mas você cumpre tudo que está escrito nas leis? São 632 leis e mais 10 mandamentos. E aí, você cumpre tudo? Porque está escrito que aquele que não cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Deus é maldito. Paulo está explicando isso aqui. Então, é impossível cumprir a lei de Deus, é impossível eu me embasar nas leis de Moisés para ser merecedor de Deus. O que Paulo está dizendo aqui que é só pela fé de Abraão. A fé de Abraão, quando Deus disse a ele: olha, por ti, por causa da tua fé, eu vou abençoar todos os pecadores da terra. É evidente, Paulo diz, que pela lei ninguém poderá ser aceito por Deus, porque a Escritura diz que o justo viverá pela fé, não a fé nas leis de Moisés, nos Levíticos, no legalismo da lei, mas a fé que toda a maldição de todo pecador, Jesus Cristo tomou sobre ele. Paulo continua: ora, a lei e fé são duas coisas incompatíveis. Cara, tá bem claro aqui. A lei e a fé são duas coisas incompatíveis, pois a lei diz: quem cumprir estas prescrições viverá por elas. Quem cumprir as leis de Moisés viverá por elas. Mas, continua Paulo, mas Cristo pagou o preço necessário por todos os pecadores. Para quê? Para nos libertar desse sistema legal que nos mantinha debaixo da maldição da lei e colocou-se ele próprio sob a maldição divina. Toda a maldição divina que seria para o Paulo Gustavo, para mim, para você,
Olha o que Paulo está dizendo, que Cristo se colocou debaixo de toda a maldição divina. Jesus Cristo é o maldito dos malditos também. Não é só o gay dos gays, é o maldito dos malditos. E aí Jesus Cristo tomando sobre si, Paulo continua, a culpa dos nossos pecados. Jesus Cristo tomou sobre si a culpa dos nossos pecados, até porque está escrito também na Escritura. Paulo continua, maldito todo aquele que for pendurado num poste de madeira, numa cruz. E por causa disso, por Jesus ter assumido a maldição de todo pecador, hétero ou gay, por causa disso, a bênção de que Deus prometeu a Abraão chegou também até os gays, até os marginais, até os drogados. Chegou também até os gentios. Por meio de quê? Por meio de Moisés? Por meio das leis mosaicas? Não! Por meio das Escrituras? Não! Por meio do sacrifício de Jesus Cristo. É o que Paulo está falando aqui. Paulo continua, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E nós, os cristãos, podemos receber o Espírito Santo prometido aos que têm fé. O Espírito Santo é prometido aos que têm fé que Jesus Cristo tomou sobre si as suas maldições. E não, o Espírito Santo não é uma promessa feita aos devotos das leis mosaicas, do legalismo das Escrituras. Cara, se você não consegue entender isso, bicho, eu não sei mais o que dizer. Jesus Cristo é sim o gay dos gays, o bandido dos bandidos, o hétero dos héteros, a lésbica das lésbicas. Jesus Cristo é sim o pecador dos pecadores, o marginal dos marginais. Em Mateus, no capítulo 25, Jesus diz o seguinte: disse Jesus, quando eu, o Filho do Homem, vier na minha glória, com todos os anjos, então sentar-me-ei no meu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante de mim. Então separarei o povo, como um pastor aparta as ovelhas das cabras, e porei as ovelhas à minha direita e as cabras à minha esquerda. E então eu, Jesus, o Rei, direi aos que estiverem à minha direita: venham, filhos, venham, bem-aventurados do meu Pai, filhos felizes do meu Pai, venham para o reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Sabe por que eu estou chamando vocês, meus filhos, para entrarem no reino, chamando vocês de filhos felizes do meu Pai? Sabe por quê? Disse Jesus. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram água. Eu era um estranho e vocês me convidaram para as vossas casas. Eu andava nu e vocês me vestiram. Eu estive doente e vocês cuidaram de mim. Eu estive na prisão e vocês foram lá me visitar, exercer misericórdia, empatia e compaixão. E então, continua Jesus, esses homens justos, nesse dia, vão olhar para mim e vão me perguntar:
Senhor, quando foi que alguma vez te vimos com fome e te demos de comer? Senhor, quando foi que nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que, sendo tu um estranho, nós te hospedamos? Quando foi que te vimos nu, Jesus, e te vestimos? Quando foi, Jesus, que nós te vimos alguma vez doente? Imagina, Jesus doente. Quando foi que nós te vimos alguma vez doente ou na prisão e fomos te visitar, Jesus? A gente nunca fez isso. A gente nunca fez isso, Jesus. E eu, Jesus o Rei, continua, lhes direi, vocês fizeram isso comigo quando vocês fizeram isso a qualquer pecador insignificante pelo qual eu morri. Quando fizeram isso a um destes meus mais insignificantes irmãos, vocês estavam fazendo a mim. Esse é o critério de cristianismo de Jesus. Você está ligado no movimento? Quer amar Jesus? Quer servir Jesus? Se disponha a servir o pior de todos os pecadores. Como se ele fosse Jesus, porque Jesus disse que ele é ele. Quando você odeia um gay porque ele é gay, você está odiando Jesus, porque o gay é Jesus. Quando você odeia um bandido porque ele é bandido, bandido bom é bandido morto. Você está odiando Jesus porque o bandido é Jesus. Você consegue entender isso? Quando você quer ver Jesus, tá cheio de Jesus ali, ó, debaixo do viaduto, fumando pedra, usando crack. Tá cheio de Jesus aí, viciado em drogas, furtando as coisas, porque a doença do vício o obriga a fazer isso. Quer amar Jesus? Ame essas pessoas. Não tem como servir a Deus de outra forma. A única forma, o que Jesus está dizendo aqui, a única forma que o ser humano tem de me servir é servindo a todo pecador por quem eu morri, porque eles sou eu aqui hoje. É isso que Jesus está dizendo. Eu, o Rei, lhes direi, quando fizeram isso a um destes meus mais insignificantes irmãos, vocês estavam fazendo a mim. E Jesus continua, voltar-me-ei para os que estiverem à minha esquerda e lhes direi, saiam daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para Satanás e seus demônios, porque eu tive fome e não me deram de comer, porque eu tive sede e não me deram de beber, eu fui um estranho e não me deram hospedagem, eu andava nu e não quiseram vestir-me, estive doente e na prisão e não me vestiram. Tá cheio de Jesus lá na cadeia. Quer visitar Jesus, meu irmão? Vai na cadeia. Tá cheio de Jesus lá, te esperando para ser servido por você. Hipócrita, cínico. Então, estes responderão a Jesus, Senhor, mas quando foi alguma vez que te vimos com fome, ou sede, ou sendo tu estranho, ou andando nu, ou estando doente, ou na prisão, não te socorremos? A gente nunca te viu assim. Como é que Jesus pode adoecer? Jesus cura. Como que ele pode adoecer? Como é que Jesus pode estar numa prisão se Jesus é justo e santo? Não há crime algum nele. Quando foi, Jesus, que nós te vimos na prisão, nu, com fome, doente, e não te socorremos? Quando foi, Jesus, que nós te vimos debaixo de um viaduto fumando crack e não te socorremos, Jesus? Quando foi?
E Jesus continua dizendo: então eu olharei para eles e responderei: quando não quiseram socorrer